Desenha um símbolo hippie, que é um círculo dividido em 3 partes iguais. Isso é uma boa representação do signo. Ele tem 3 partes que ele tem que ter para ser um signo. Ele tem o referente, que é a coisa a qual aquele signo se refere. Por exemplo, uma cadeira real. Ele tem o significado, que é a ideia que ele aponta. Por exemplo, a ideia que você tem de cadeira. A ideia culturalmente que você tem de cadeira. E ele tem o significante, que é a matéria que ganha aquele significado. Por exemplo, o som cadeira. Quando eu pronuncio som cadeira, esse som, um som qualquer não tem significado, mas esse som tem um significado. O significado é o significado de cadeira, que aponta para a cadeira real. Se eu escrevo a palavra cadeira com letras do nosso alfabeto, essa escrita é um rabisco que tem significado, logo vira significante. Nem todo rabisco tem significado. Então, quando o rabisco tem significado, ele é uma escrita e ele vira significante e referente à coisa a qual aquilo remete. Tá? A função poética é aquela que trabalha com o significante, quer dizer, faz algumas operações, alguns trabalhos com o significante para produzir uma amplificação do significado ou uma universalização do significado ou uma multiplicação do significado. Então, você tem um significado, por exemplo, que a pessoa está amando, mas ela faz um poema sobre aquilo, aquilo vira muito forte, amplifica a ideia do amor. Não digo sentimento, eu digo a ideia. Se ela disser, estou amando é uma coisa, mas se ela faz um poema lindo, isso fica mais forte, muito forte, impacta. Esse é o trabalho que a arte faz, é o trabalho com a matéria, no caso da língua, com o significante e com o significado para amplificar o significado. Também aquele poema de amor pode ser assim, sentido por todo mundo, vale para o amor de todo mundo. Então ele universaliza ou ele generaliza a ideia. E ele amplifica. E ele também multiplica, porque aí você pode entender, por exemplo, o amor de um cara por uma moça, mas ele pode ser entendido em vários contextos e aí ganhar outras aplicações do mesmo significado, entendeu? É isso que a arte faz, é isso que a literatura faz. O nosso significante em língua é a nossa matéria, é a matéria que você usa para comunicar com a língua, que são sons da língua falada e as palavras escritas e a escrita. A escrita, ela é uma representação, né? Há vários alfabetos. Nosso alfabeto vem do alfabeto fenício, que era um alfabeto fonético. Então, cada letra ela tenta representar um som só. Não é isso que acontece, mas ela tenta. Esse alfabeto foi imitado, foi adaptado para os judeus, foi adaptado para a língua hebraica, foi adaptado para os árabes e para os judeus para a língua aramaica também. Para os árabes para a língua hebraica, para os árabes para a língua árabe em todas as suas manifestações. Para o grego, ele foi adaptado para o idioma grego, que também tinha muitas manifestações, dialetos muito diferentes e tal. E ele foi adaptado, e do grego ele foi adaptado para o latino. Então o alfabeto grego ele serviu de modelo para o alfabeto latino, que é aquele que a gente usa. Foi feito em Roma, a adaptação do alfabeto grego para escrever o latim. Mas o latim dominou muito, Roma dominou na antiguidade e depois o latim era a língua de cultura durante toda a Idade Média. Então os países que foram nascendo com várias línguas, às vezes a língua nem vinha do latim, como o inglês, o alemão, mas elas usam o alfabeto latino. E as latinas, claro, usam também. As línguas europeias em geral e outras línguas pelo mundo também usam. O vietnamita usa uma adaptação do alfabeto latino. O chinês inventou um alfabeto, que não é um alfabeto, não é alfabeta, né? São milhares e milhares, mais de 50 mil signos, que são os ideogramas, cada um representa uma ideia e uma palavra. E como existem 8 línguas dominantes na China, mais os dialetos dessas línguas, todo mundo entende a escrita, mas cada um fala de um jeito aquilo. Esse alfabeto serviu de inspiração para a complexa escrita japonesa, que usa alguns milhares de ideogramas, mais 2 alfabetos silábicos adaptados dos ideogramas, que são o hiragana e o katakana, e os ideogramas eles chamam de kanji. E serviu de inspiração para o alfabeto coreano,
Mas você vê, por exemplo, que o vietnamita não usou uma inspiração oriental. Ele usou o alfabeto latino, que é uma adaptação do alfabeto grego, que é uma adaptação do alfabeto... como é que eu tinha falado no início? Esqueci. Aquele alfabeto primeiro que teve. Né? Esqueci, daqui a pouco eu lembro. Então, quando você escreve uma coisa em português, por exemplo, mas em qualquer língua é assim, você tem a representação do som, alfabeto fenício, primeiro foi o fenício no ocidente. Você tem a representação do som, e essa representação do som, que no caso do alfabeto grego e do latino, o nosso, né, é a letra, ele vai representar o som, mas nem sempre ele representa totalmente. Então, por exemplo, em português você tem a letra S representando vários fonemas. Então ela pode estar, por exemplo, asa é um fonema Z, aça é o fonema C, fonema como se fosse o S, sa novamente, né? E o X também, o X pode ter som de Z, pode ter som de X, pode ter som de C, de sintaxe. Então a correspondência não é total. Uma coisa é a letra, outra coisa é o fonema. Fonema é esse som significante na linguística que é representado pela letra. Tá? Existem dois grandes tipos de fonema: os vocálicos e os consonantais. Os vocálicos é o seguinte: o segredo para falar é inspirar o ar, depois soltar o ar. Primeiro movimento. Segundo movimento, inspira o ar. Aí, na hora de soltar, você fecha as cordas vocais e vibra. Aí você produz um fonema vocálico. Ele vibra as cordas vocais, mas ele não tem obstáculos, não tem constrições, não tem modificações na boca. A, E, I, O, U. Sempre minha boca está aberta, mas ela modelizou. Então, a posição da língua, a altura da língua, a posição para frente ou para trás, a altura mais para baixo ou mais para cima, e a posição dos lábios, mais arredondado ou não, foram dando a diferença do A, E, I, O, U. Né? O A é médio, o I e o E vão para frente, o U são anteriores, o I e o O vão para trás, são posteriores. Experimenta falar I, U, bem rápido, I, U. Você vê que a tua língua está na frente para fazer o I e corre para trás para fazer o U. Essas são as vogais, com suas variantes. Então você tem a tonicidade, E, O, você tem as nasais, etc. Né? Mas essas são... Aí, o som nasal é quando? Porque, para produzir o fonema, a gente tem atrás, se você olhar na boca, abrir assim, você tem a campainha lá e tem a parte mole no palato, que é no céu da boca. Essa parte mole chama véu palatino. Ele sobe para produzir o som oral. Então ele fecha a passagem para as narinas. Quando eu produzo o som nasal, ele desce o véu palatino. Então o ar passa pelas narinas e pela boca ao mesmo tempo. Por isso é que é nasal. Seja vogal ou consoante. Uma consoante nasal, me, é a mesma coisa. Tá bom? Nesse sentido. Agora, as vogais, você abre a boca, solta o ar, solta o som, né, que vem das cordas vocais, mas não bota obstáculos na boca. Quando você bota, você produz as consoantes. B, P. As duas são bilabiais, oclusivas, elas fecham e abrem. Mas o B é oral, o P é nasal. T, D, oclusivas linguodentais. O T é... Não, nada é... P, o P é... Desculpa, eu falei errado. O P é surda, o B é sonora. O ME é a oclusiva bilabial nasal. Então, ME é a oclusiva bilabial nasal, B é a oclusiva bilabial oral sonora e P é a oclusiva bilabial oral surda. Por que o B é sonoro e o T é surdo? Porque quando você faz a consoante surda, por exemplo, P ou T, você produz obstáculo na boca e solta o ar, mas não vibra as cordas vocais. Então, quando você faz B, você vibrou as cordas vocais e fez a oclusão entre os lábios. Quando você faz P, você não vibrou as cordas vocais e fez a oclusão entre os lábios. Para isso ficar mais visível para vocês e mais claro, coloca a mão aqui e faz a cobrinha, saindo d'água.
não vibra nada, porque o S é surdo. Ele é oclusivo, ele é feito aqui, língua dental, mas ele é surdo. Agora, põe a mão aqui e faz a abelha zumbindo. Vibrou, porque é sonoro. Faz uma e a outra grudado. O S é surdo, o Z é sonoro. O surdo não vibra as cordas vocais, o sonoro vibra as cordas vocais. Perguntas, comentários, todo mundo tem que comentar, dizer o que entendeu, né? Não é só dizer, eu li, eu vi, eu entendi. Eu quero saber o que você está entendendo do que eu estou falando, que é para eu ir corrigindo o percurso. Daqui a pouco eu continuo essa aula. Bom final de semana para todo mundo e boa semana para todos.